Vamos falar de Copa do Brasil, Vitor Vilar, porque o Vitória venceu mais uma vez, não foi tão tranquilo assim, né, como poderia se imaginar, mas conseguiu eliminar o Maranhão em São Luís, 1-0. O fato é que teve o controle do jogo, né? Basicamente, em nenhum momento o Vitória esteve ameaçado, por exemplo, de perder no tempo normal e não conseguir a classificação, mas como o regulamento agora diz que se empatou é pênaltis, o jogo foi se tornando ali a cada tempo que passava mais tenso ali para o Vitória. O gol não saía até Baralhas, né, fazer ali já os 35, 36 da etapa final, o gol que deu a tranquilidade para o Leão da Barra, que venceu 1-0 sem tanto brilho, Vitor Vilar, mas conseguiu a classificação lá no Maranhão contra o MAC. Fala, Fábio. O Vitória não perdeu o controle do jogo, mas com certeza o torcedor hoje assistindo perdeu um pouquinho do controle emocional, porque Sim. foi um jogo assim, rapaz, de um pavor terrível, né? Tipo, essa mudança do regulamento da Copa do Brasil, de você não poder mais empatar na primeira fase, né? Um único jogo, fora de casa, você não pode mais empatar para garantir a classificação, faz com que você fique doido pelo gol, que você queira logo que o seu time abra o placar, porque a previsão de empate até o final. E outra coisa, né? Os times mais frágeis, digamos assim, como é o caso do Maranhão, se fechando para Isso. tentar levar o máximo possível para o pênalti. Acho que foi isso que aconteceu hoje no jogo, inclusive. É, e assim, o lado de cá, né, do time que é considerado o favorito, nervoso para conseguir abrir logo o placar, porque pênalti é loteria, né? Você pode perder uma vaga importantíssima por um detalhe, né? Por um detalhe de você não conseguir abrir o placar no jogo em que você é amplamente favorito. Mas assim, tirando o descontrole emocional, aliás, falando do descontrole emocional, é, cara, eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu não sei mais o que esperar do Vitória. A verdade é essa. Eu fico com uma dificuldade muito grande de imaginar como é que vai ser o jogo. Porque, por exemplo, no jogo anterior, o Vitória usou um time totalmente reserva, né? Inclusive confirmou hoje a escalação de todo mundo que não foi utilizado no jogo anterior. E aí você já tem muito claro que esse é o time titular, né? O time, digamos assim, oficial. Todo mundo que foi poupado contra o Atlético de Alagoinhas e que jogou hoje contra o Maranhão, que foi o time do segundo tempo contra o Fortaleza. E aí, falando do segundo tempo contra o Fortaleza, eu acho que esse que é o detalhe que eu queria começar aqui. Esse time que foi titular hoje contra o Maranhão é rigorosamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza e que virou o placar no segundo Isso. tempo. Lembrando, o Vitória foi com um time, foi para lá com um time com três zagueiros, tá, outra proposta, fez 1-0 e tomou 1-0 do Fortaleza, depois teve que, né, virar a partida com esse time que estava aí. E aí, a expectativa do torcedor é, bom, eu tenho um time que está agora começando a encaixar, um time que está, pelo menos, está definido qual é o time titular, e eu quero que esse time cresça em produção, né, que cresça em acertos, né, que cresça em produtividade. E, no entanto, você vem para um jogo como esse, em que o Vitória erra demais, muitos erros técnicos, uma deficiência técnica que não apareceu, por exemplo, contra o Fortaleza e apareceu agora. Tudo bem, a gente tem que considerar a diferença do que foi o jogo, né? Contra o Fortaleza, você vai ter mais espaço, o Vitória vai poder jogar no jogo dele confortável, que é o jogo de transição. Mas eu estou falando da atuação do time do ponto de vista técnico, sobretudo. Muito erro técnico, muita tomada de decisão errada. O que me leva a crer que o Vitória hoje, a- assim, em muitos jogos, o Vitória passa para o seu torcedor que simplesmente não é um time confiável. Ainda não é um time confiável. É um time que você pode sim chegar numa partida como essa contra o Maranhão, pegando um time fechado, um time em que você precisa ganhar fora de casa, porque a Copa do Brasil mudou o regulamento, e você não tem a confiança de que o Vitória vai conseguir essa vaga com tranquilidade, sabe? É um time que não passa aquela sensação para o torcedor de, por exemplo, chegar do trabalho hoje, né? O jogo foi às 7 horas. Chegar do trabalho hoje, ligar a TV, abrir uma cerveja e assistir tranquilo, ciente de que o Vitória tem armas, tem ferramentas, tem jogo, tem bola, tem
o jogo de bola suficiente, a qualidade suficiente mesmo, técnica, eu estou falando, para ganhar de um Maranhão, que é um time muito mais frágil, é, com tranquilidade, para você não passar raiva, você ir dormir tranquilo e tudo mais. O Vitória não dá essa confiança para o torcedor, justamente porque você liga a TV, como eu falei, você chega em casa esperando assistir um jogo tranquilo, porque seu time é muito mais qualificado tecnicamente, ou deveria ser, porque é da Série A, e você começa a assistir o jogo, e em vez de você ficar tranquilo, você vai vendo os erros técnicos do time, assim, as carências técnicas que o time tem, e você vai ficando irritado, 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 irritado. Você vai se irritando ao longo do jogo. Eu acho que o Vitória está passando essa sensação para o seu torcedor. E aí, a gente tem um ponto a fazer, né? Como você mesmo falou aí na abertura da live, né? E o vídeo continua muito vivo. O Vitória segue invicto. Agora são 19 jogos de invencibilidade, juntando as duas temporadas, né? O fim da temporada 2024, a temporada 2025. São 19 jogos, né, de invencibilidade, mas para não ficar, é um número muito forte, né? 19 jogos. Mas tudo bem, a gente está falando de um pedaço de uma temporada, um pedaço do outro. Analisando só essa temporada, são 14 jogos de invencibilidade na atual temporada. 14 jogos já é um número bem relevante, né? Bem relevante para um time que rodou tanto. São 7 vitórias seguidas do Vitória. É outro número muito relevante. Lembrando que nessa sequência de 7 jogos seguidos, o Vitória teve Fortaleza, fora de casa. Isso. E dos últimos 10 jogos do Vitória foram 9 vitórias. Né? Dos últimos 10 jogos foram 9 vitórias. O único que ele não venceu foi o Bavi, que foi um empate, né? Fora de casa também. Então, assim, por um lado, é, até quem é de fora, assim, quem não é torcedor, que não está assistindo todos os jogos, pode me achar um maluco. Eu chegar aqui e dizer, o Vitória não passa a sensação de ser um time confiável. Quando olha o resultado do Vitória, assim, quando você pega, eu acho que qualquer pessoa de fora, assim, daqui do Nordeste, pega alguém lá do eixo, vai analisar, como é que estão os times aqui para a Série A. Pô, o Vitória começou muito bem. Começou muito bem, mas os resultados estão mostrando isso. Mas a falta de confiança que o time dá leva você ainda a pensar, velho, eu não estou satisfeito, eu não estou confiante de que esse time vai chegar na Série A e vai conseguir performar. Porque há de se considerar que esse primeiro momento são de uns adversários muito mais frágeis, né, do que o Vitória precisa de fato enfrentar. Na Sul-Americana, na Série A, o Vitória tem um outro patamar de competitividade, em que ele, por exemplo, em termos técnicos, ele vai ser inferior, né? Não em termos técnicos, mas eu digo em termos financeiros mesmo, de poder de investimento, o Vitória vai ser inferior ali a, sei lá, 17, não, 17 não, mas vamos botar 16 times talvez da Série A, tá? Considerando que tem uma porrada de SAF agora, né? Então o Vitória não vai ter o orçamento melhor do mundo não, assim, na competição da Série A. E o Vitória precisa ganhar essa competição aí. Na Sul-Americana, a mesma coisa. O Vitória pretende fazer uma boa Sul-Americana. Na Copa do Nordeste, a mesma coisa. E o Vitória, apesar desses resultados, não está passando essa confiança. E o jogo de hoje é um exemplo claro disso. O torcedor hoje aliviou-se ali, né? Ficou, putz, cara, ainda bem que saiu esse gol de Baralhas. Mas não dá para dizer que o cara vai chegar amanhã, né, camisa estufada lá do Vitória e tal na rua, não está passando essa confiança. Diferentemente do jogo do Fortaleza. Porque é isso que eu estou querendo fazer a oposição. No jogo contra o Fortaleza, Salvador acordou no outro dia com assim uma porrada de gente com a camisa do Vitória na rua. Deu orgulho de ver o time jogar. Time que passou um pouquinho daquele espírito de que tinha no ano passado, assim. No ano passado o Vitória pegou esses times que estavam no topo da tabela da Série A, enfrentou de igual para igual, ganhou bem, como jogou exatamente igual do Fortaleza. E aí vem o jogo seguinte com esse time titular, que hoje é o time titular, e a gente passa esse sufoco terrível, né? Um sufoco muito grande. Então, o que eu quero, enfim, resumir esse primeiro comentário, né, antes de falar do jogo em si, é que há de se comemorar demais essa invencibilidade do Vitória. Há de se comemorar demais que o time está com esse recorde que eu falei agora, né, o recorde que eu falo, esse histórico que eu falei agora, de, de jogos seguidos ganhando e de invencibilidade, nos últimos 10 jogos ganhar 9, uma coisa impressionante.
os resultados até agora, né, os objetivos estão todos alcançados, quer dizer, o Vitória está na segunda fase da Copa do Brasil, o Vitória está líder da Copa do Nordeste, o Vitória passou como líder do Campeonato Baiano, mas também eu acho que um ponto bom aqui de um podcast como o nosso, né, um programa como o nosso, é que a gente não pode chegar dizendo assim, pô, o Vitória tá desse jeito e tá tudo bom, tá tudo ótimo, né? Tá ganhando tudo, tá invicto e tá tudo ótimo. E também não pode chegar quando estiver perdendo e dizer, gente, tá uma terra arrasada. A gente tem que ser equilibrado. Então, o que eu quero dizer é que os resultados, por favor, não mascarem os problemas do Vitória. Eu acho que essa é o grande ponto desse momento da temporada. Não vamos deixar os resultados mascararem os problemas do Vitória, que são grandes. O Vitória tem graves problemas técnicos. Os jogadores estão assim. O Vitória, ele definitivamente enfraqueceu com as saídas. Lucas Esteves, uma perda grande. Wagner Leonardo, uma perda grande. Então, Alejandro, perda enorme. Né? Eu acho que é a principal perda nesse momento, porque o camisa 9 é a maior deficiência técnica do Vitória. A gente vai falar sobre isso do jogo. Mas, assim, o Vitória perdeu muito com as saídas, mas muito mesmo. Os reforços que chegaram, alguns também já estão dando resultado, caso de Baralhas, que a gente vai falar melhor sobre isso hoje também. Mas eu acho que precisa, assim, nesse momento, apesar dos resultados, eu acho que Fábio Mota, Tunajura, né, Maneca, tem que fazer uma avaliação profunda do elenco, mas profunda mesmo, uma avaliação real. Uma avaliação profunda que eu digo, de fato, retirar do elenco os jogadores que não mostram nível técnico para a Série A e para a Sul-Americana e para a sequência da Copa do Brasil, para a sequência da Copa do Nordeste, e reforçar. Acho que, sem dúvida nenhuma, precisa reforçar. O torcedor do Vitória ele confia muito em Carpini, não só na capacidade dele de tirar o melhor dos jogadores, porque mostrou isso no ano passado, né? Ele tirou de jogadores assim, como o Lucas Esteves, por exemplo, que não tinham carreiras brilhantes no futebol e conseguiram apresentar um nível muito alto. O próprio Alejandro, que, tipo assim, era um jogador que virou um andarilho do futebol, quase uma eterna promessa, porque saiu muito bem do Atlético Mineiro, mas sem vingar no Atlético, depois foi para o Bragantino sem vingar, e ele conseguiu tirar o melhor Alejandro, o Alejandro artilheiro do Brasileirão. Então se confia muito em Carpini, se confia muito na capacidade que ele tem de fazer os jogadores levarem nível, da capacidade dele de avaliar os jogadores, de cobrar rendimento. Mas o Vitória precisa contratar muito, porque nem o Vitória, nem o Carpini vai conseguir fazer alguns jogadores assim, de fato, serem a referência. Então, por exemplo, já adiantando o que eu vou falar, Janderson não pode ser o camisa 9 e não tem Carpini que resolva. Esse é o ponto, né? Não tem Carpini que resolva. O Vitória precisa de outro meia e não dá para ficar mais insistindo no Elton Rato. O Elton Rato parece que é um caso assim, precisa de muito tempo para ver se ele vai render, porque é um jogo atrás do outro que ele decepciona. E entre outros jogadores, Carlos Eduardo, não dá mais, Carlos Eduardo. É muito difícil você pegar no segundo tempo, como o jogo de hoje, em que o Vitória precisava mudar a partida, e ter Carlos Eduardo entrando, cara. É muito difícil. Mas assim, falando para finalizar assim, eu acho que a missão hoje foi cumprida. O Vitória classificou, que era o importante. Posso citar aqui um monte de pormenores aí da partida, né? O campo ruim, time muito fechado do Maranhão, tudo mais. Mas a missão foi cumprida, o Vitória ganhou, passou de fase. De certa forma, num jogo de Copa de primeira fase, assim, né? Vamos fazer os pormenores também de que o desempenho nessa fase da Copa do Brasil pouco importa, o que importa é passar muitas vezes, é o resultado, né? O importante é o resultado, não importa. Enfim, pode jogar mal e ganhar, o que importa é ganhar nessa fase da Copa do Brasil. Não dá para crucificar a atuação assim, também dizer que o Vitória sofreu contra o Maranhão. Não, o Vitória não sofreu nada. Assim, a zaga não teve trabalho, o Casacanjo não teve trabalho. Mas o que eu quero pontuar é isso, é que o Vitória ele não dá tranquilidade ao seu torcedor de que na primeira fase da Copa do Brasil ele vai classificar com o pé nas costas, sabe? E a gente tá falando de um time de Série A, a gente não tava falando mais de um time de Série B como era o Vitória antes. Vitor, alguns pontos aí em relação a esse desempenho do Vitória. O Vitória em alguns jogos, né, contra equipes mais frágeis, e alguns ela conseguiu ter volume de jogo, né? A gente lembra alguns jogos recentes do Baiano.
Em outras, nem tanto, né? Eu lembro contra o Souza, não conseguiu ter tanto volume assim. O jogo de hoje, contra o Maranhão, também não conseguiu se impor tanto, né? Criar chances. Teve jogos que venceu por pouco, mas poderia ter vencido por mais. Hoje não dá pra dizer que o placar foi mentiroso, né? 1-0 só, não dá pra dizer isso, né? Acho que pelo que o Vitória jogou, 1-0 tá de bom tamanho. Poderia até ter aberto o placar um pouco mais cedo, no primeiro tempo, sobretudo, mas não dá pra dizer que foi um amasso do Vitória ali para o time vencer com mais tranquilidade. E aí eu pergunto, essa dificuldade em alguns jogos do Vitória contra equipes mais fechadas, não seria até natural pelo que é o time do Vitória, o que ele vai ser no Campeonato Brasileiro? Porque ele vai ser um time muito mais reativo do que propositivo quando ele for jogar a Série A. Né? Então, se a gente pegar até os jogos que ele teve contra equipes da Série A, né, Bahia e o Fortaleza, ele conseguiu fazer 2 gols no Fortaleza, por exemplo, no Castelão, criando muito menos do que criou em outros jogos, por exemplo. Né? Então, de certa medida, também não seria natural essa dificuldade de propor jogos, como em alguns casos aconteceu nessa temporada, já que não é um time que, quando começar a temporada de fato, né, os jogos mais complicados, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, ali alguns confrontos mais difíceis, não, vai ser um time muito mais ali do 3 zagueiros, de segurar, de sair na boa, de aproveitar o espaço que o adversário vai dar, coisa que muitos times não estão dando, né? Porque o Vitória, na grande maioria dos jogos dessa temporada, era o favorito, era o time mais forte. Então, também não tem esse outro lado de não ser realmente um time que vai amassar mesmo. Às vezes vai pegar um time de Série D e vai ter dificuldade. Também não é natural isso acontecer, como aconteceu vez ou outra nesse ano. Então, esse é um ponto em que muita gente se apega, sabe, Fábio? Realmente. Porque o Vitória, o natural do Vitória na temporada, assim como foi em 2024, a gente fala, por exemplo, da recuperação do Vitória na Série A. E a recuperação do Vitória na Série A aconteceu quando o Vitória passou a jogar no carpinismo, né? Esse jogo muito reativo, esse jogo explorando o espaço dado pelo adversário, jogando em transição, jogando em velocidade, sobretudo pelas pontas. Vitória alargava muito o time, né? As laterais atacando muito forte, enfim. O Vitória cresceu no carpinismo ali no jogo reativo, né? Durante a Série A. Então, o que muita gente se apega ainda é de que o Vitória, ele, assim, ainda não jogou no seu estilo. Talvez o único jogo em que o Vitória tenha atuado ao seu estilo foi contra o Fortaleza, né? Que ele teve esse espaço, teve a E deu certo. capacidade de. E deu certo, é. Mas, por exemplo, contra o Bavi não deu, entendeu? Sim. No Bavi, né, contra o Bahia, no Bavi, o Vitória tinha tudo para jogar nesse estilo também, no jogo da transição, ser um jogo confortável para o Vitória. O Bahia, inclusive, deu algumas oportunidades, né, do Vitória da contra-ataque, por ser um time que joga muito na frente e tudo mais. Mas o Vitória pecou muito na parte técnica, né? Inclusive, o gol perdido de Fábio, que foi a melhor chance do Bavi, é uma clara falha técnica assim, do jogador, né, do Fabrício. Então, mesmo dentro do. Vamos lá. É de fato um ponto para, digamos assim, jogar para frente a avaliação, né? Eu acho que é possível você jogar para frente um pouco a avaliação, para quando o Vitória pegar esses jogos em que ele vai ter que se comportar no padrão da Série A. O padrão da Série A do Vitória vai ser o jogo reativo. Então você pode jogar pouco para frente essa avaliação, beleza, é verdade. Mas para o Vitória chegar, né? Em determinados, na Série A tudo bem, mas em determinadas fases da competição, das outras competições, o Vitória vai ter que ser o time propositivo e que vai ter que furar bloqueio. Então, no Campeonato Baiano, beleza, deu certo. Ok, o nível técnico é muito baixo. Na Copa do Brasil, se o Vitória quiser seguir adiante, vai ter que também jogar dessa forma, né? Vai ter que propor o jogo. Por exemplo, a próxima partida do Vitória é contra o Náutico. Eu acho que o Vitória vai jogar com a bola, vai ter que propor o jogo contra o Náutico. Eu acho difícil o Náutico jogar todo fechado contra o Vitória, aliás, aberto contra o Vitória. Até porque no Eu acho que Barradão o vai jogo, jogar né? vai ser um pouco mais como o Maranhão jogou hoje. Para chegar na Copa do Nordeste vai ter que ser a mesma coisa, né? Para jogar a Copa Sul-Americana, eu acho muito difícil também que na primeira fase o Vitória jogue todas as partidas
como franco atirador, sabe? No jogo reativo. Provavelmente na primeira fase do Sul-Americano vai pegar os times bolivianos, times peruanos, que são mais Sim. frágeis, venezuelanos, por aí, mais frágeis tecnicamente. Então eu acho que o Vitória tem que aprender a jogar das duas formas. A verdade é essa. E ao longo da Série A, vai ter momentos da partida em que o Vitória vai sair atrás de repente no placar e vai ter que abrir também bloqueios, né? Vai ter que abrir essas equipes mais fechadas. Hoje o Maranhão marcou muito fechado e marcou com marcação individual, inclusive. Então, eu entendo o contexto, sempre, eu entendo sempre o contexto. Eu acho que o Vitória é um time que tem dificuldade de furar bloqueios assim dessa maneira. Mas eu acho que um time que quer disputar a Série A, quer disputar a Sul-Americana, quer chegar longe da Copa do Brasil, ele tem que saber lidar com as diferentes formas de jogo, as diferentes situações de jogo. Vai ter um momento em que. Meu gato tá miando aqui, igual um louco, dá pra ouvir? Não, não tô ouvindo, não. Tá bom. Mas É, ele deve estar acho que ele tá gostando cornetando do. quem? Ele tá cornetando quem É, aí? O Wellington Rato? ele tá cornetando o Janderson, provavelmente. Ah, Rato tá. não, ele gosta de rato, né? Óbvio. Ah, ele gosta. Muito bem. Ele, ele quer matar o rato, na verdade. Mas enfim, ele persegue rato. Ele odeia rato, gato. Enfim, já entendeu a piada. É, alguns torcedores do É, Vitória também estão nessa. verdade. Aí, cara, até me perdi o que eu ia falar. Enfim, eu acho que em alguns momentos, cara, o Vitória vai ter que fazer isso na Série A também, sabe? Então, eu acho que o Vitória tem que ser um time mais versátil, assim, sabe? Não adianta você só jogar em velocidade, em transição. Você precisa ter jogador técnico na frente, cara. Assim, quando eu falo de deficiência técnica, velho, é sobretudo no setor ofensivo. O Vitória tem uma dificuldade ofensiva gritante, cara. É irritante às vezes, sabe? Já tem jogos que irritam. É. A dificuldade que o time tem de trocar passes, de poder fazer decisões tranquilas de jogo, assim. Pouco Então criativo, né? isso não mesmo o que eu quero para finalizar assim, mesmo no jogo reativo, tá? Mesmo no jogo de contra-ataque, você precisa ter boas decisões, você precisa tomar boas decisões e ter um time minimamente técnico, né? O caso, volto a citar do Bavi. O Vitória teve a oportunidade de encaixar contra-ataque, mas não conseguia trocar dois, três passes por dificuldade técnica. No contra-ataque que teve de Fabri perdeu assim um gol por pura deficiência técnica também, entendeu? Então acho que esse é o ponto que tem que ser observado. O Vitória vai ter o time de nível técnico assim do Flamengo? Não, não vai. Mas não dá para você jogar uma Série A com toda assim com todo respeito, mas não dá para você jogar uma Série A com o Janderson. E olha que eu defendo o Janderson. Defendo muito, vou defender hoje de novo. Mas não dá para se jogar com Janderson, com Mosquito, com Carlos Eduardo. Falta, tem hora que falta, velho. Falta muito. Fabri, que é um cara, pô, super, assim, dado, né? Um cara que é super esforçado, tudo mais. Mas, às vezes, velho, você não pode jogar uma Série A só com o Mateuzinho como referência técnica. É Isso. muito perturbador isso. Você não pode jogar uma Série A quando o seu jogador, assim, houve uma tentativa de melhorar esse nível técnico com o Elton Rato. O Elton Rato claramente não está encaixando. Então só tem Mateuzinho. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Murilo Orch pergunta se o Rato é o novo Jean Mota. Pode ser, né? Chegou com expectativa e não tá entregando nada, né? É nessa linha, né? Cara, é, eu quero ter um pouco de calma. Jean Mota foi uma parte decepção, assim, né? Mas é uma decepção que eu, sinceramente, eu acho que já estava meio que escrita, né? Quando o Jean Mota foi contratado, eu, pelo amor de Deus, eu não, eu não me animei. Assim como o Luiz Adriano, assim, não me animei. Eu acho que Rato eu me animei um pouco. Eu acho que ele tem qualidade, uma coisa que, respondendo inclusive a Murilo aqui, ó, opções técnicas custam caro no mercado? Custam, claro, né? Mas você pode pegar um jogador que está sem espaço, um time um pouco, né, mais de topo da tabela da Série A, como é o caso de Wellington Rato, veio para cá. E veio caro, né? Mas dá para ver, o Vitória tem que investir. Hoje o futebol pede isso, né? Pede investimento, infelizmente. Não dá para você economizar tanto também.
porque senão você vai parar na Série B, né? Hoje o nível tá muito alto. E lembrando que essa Série A, assim, uma coisa que me preocupa muito, cara, essa Série A vai ser uma Série A muito difícil. Eu acho que o torcedor do Vitória tem que ter isso em mente. É uma Série A muito difícil. Não é uma Série A, assim, média, não. Série A muito difícil. Para começar, são 5 times do Nordeste. Então, assim, Isso. eu acho que a probabilidade de um time do Nordeste cair é muito grande, tá? Muito grande. Para um dos 12 maiores cair, é muito difícil. A gente vê aí ano após ano, é difícil um G12 cair, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, Ah, mas vem os 2 do Rio caindo, Grande né? do Sul. Quase todo ano cai um, né? Foi o Santos, que É, antes caiu. Santos, Grêmio caiu recentemente. Quem mais caiu? Grêmio caiu junto, foi 2021, né? Caiu junto com o Bahia, se não me engano. Então, Isso. assim, O Botafogo antes da SAF é, caiu, né? Um pouco antes do texto. é, É, mas hoje é mas mais assim, difícil. Isso eu é concordo. Hoje tá mais difícil, difícil é pro um G12 difícil. cair. É. Ano passado o É, Atlético Paranaense surpreendeu um pouco, né? Caiu. Atlético Enfim, vai ser uma Paranaense, série difícil, tá? Muito difícil. aí temos o G12 nacional, os 5 nordestinos, e aí sobra Mirassol, Juventude e Bragantino, né? Que são os menos tradicionais, né? Então, realmente não será fácil. Bom, Aí você tem no mas, bolo aí, o Bragantino é SAF, né? Já tem isso. Bragantino. Você tem as SAFs aí, tem a SAF do Bragantino, você tem o Botafogo, por exemplo, que era um time carioca que volta e meia brigava para não cair, até caía, agora é uma SAF bombada. Aí você tem de G12 assim, meio frágil, quem? O Vasco, né? Vitória vai ter que competir com esses times aí, cara, não é fácil. Muito bem. O Carlos Júnior fala que o Carlos Eduardo e o Janderson quebram a bola. E olha que ele construiu o gol. O Janderson se redimiu, né? Porque se não fosse a jogada ali que ele ajudou, a atuação dele seria muito mais criticada. Mais comentários aqui. O Falando Jogo, ele fala: tem que definir o que o Mateuzinho será. Buscar melhorar o elenco, não pode pedir para ele cobrir vários buracos técnicos. Fora que o time tá faltando intensidade desde o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, que foi o último jogo que foi outros jogadores também, né? Foi um time completamente diferente. É. E, Cara, assim, e ó, já não, eu queria só falar uma coisa, assim, só para completar também. Uma coisa Uhum. que me irrita um pouco, sabe, Fábio? Outro dia eu tava olhando, assim, a, a escalação dos times, né, que vão disputar aí com Vitória esse Série A, até time de Série B, etc. A quantidade, por exemplo, você pega o Sport foi buscar fora do Brasil os reforços, né? Tudo bem que pagou uma fortuna para alguns, mas foi buscar fora do Brasil. O Vitória, eu acho que hoje, se você for pegar, eu queria até fazer esse levantamento um dia aí. Se você for pegar, o Vitória possivelmente é um time da Série A que menos tem estrangeiro. Só tem Raul Cáceres, mais ninguém. É o único time em que Isso. deve ser o time da Série A que menos tem estrangeiro, cara. Sendo que, assim, hoje está muito claro que os times brasileiros de menor poder de investimento vão buscar esses jogadores mais técnicos fora do Brasil. É no Uruguai, que é o mercado mais barato. Até na Colômbia, por aí vai. Vai buscar os jogadores A fora própria do Brasil, Argentina, né? né? A própria A Argentina própria dá para trazer, Argentina, né? né? Então, assim, o esporte abriu esse leque aí de jogadores portugueses, né? Que aí eu acho que é um pouco mais arriscado, porque os caras ganham até mais, assim. Né? Você competir com o Isso. próprio futebol português é complicado. Mas é isso, sim, o Vitória não tem estrangeiro. É uma coisa que me preocupa, inclusive, que eu acho que o Vitória pode, de repente, resolver essa questão técnica por aí. O Zapata deixou a galera meio traumatizada, né? Que foi o último O estrangeiro que Zapata chegou e pro. o Culebra. Deixou a galera um pouco Culebra receosa. foi outro aqui que chegou, Eric Castilho, foi outro que foi horrível, né? Zapata e Eric Castilho foram duas decepções. Muito bem. Vamos falar do jogo, Vitor Vilar. Tivemos a escalação já esperada, né? Que foi os jogadores que não começaram contra o Atlético de Alagoinhas. O Lucas Arcanjo jogou, né? Daqui a pouco a gente fala do imbróglio lá com o Gabriel Vasconcelos, né? Também é um tema importante. Mas aquele vitória esperado, né? A escalação não teve muita surpresa. Eu questiono algumas escolhas. Uma escolha que eu questiono é o Cáceres. Né? Se era um jogo contra um time que ia se fechar, era melhor ter o Claudinho, que apoia melhor? Né? Enfim, foi algo que eu não entendi muito bem aí do Carpini. Mas de resto era o que tinha de melhor, né? Você também concorda? Concordo.
Assim, eu tô cansado já, não aguento mais falar sobre isso aqui. Eu acho que o torcedor do Vitória já tá de saco cheio. Cara, assim, respeito muito Cáceres. Mais um jogo regular dele, inclusive. Mas, velho, não dá mais, cara. Eu acho que tem jogos, por exemplo, que Cáceres é muito importante. Contra o Fortaleza, por exemplo, eu até entendi a escalação dele, porque ele defensivamente ele tem um equilíbrio melhor, né? Mas um jogo como hoje, em que claramente o Maranhão ia marcar o Vitória tudo fechado, Claudinho daria um outro nível para o ataque, né? Uma outra qualidade de marca, de armação de jogadas. Um outro cara que eu acho que poderia tranquilamente entrar nesse time também é Ronald, né? Eu acho que justamente na mesma Isso. leitura, um jogo em que você tem um time muito mais fechado, que você precisa criar, você precisa de um volante mais articulador por ali. E Ronald caberia mais nesse jogo, né? Diante das atuações que a gente viu dele até agora. Então, assim, eu acho que o Carpini botou esse time dele aí, né? Eu não sei até que ponto, por exemplo, Carpini ele definiu esse time para ser o titular do Vitória. Assim, os 11 que ele acha que renderam melhor, que ele tem mais confiança, estão treinando melhor, enfim, na avaliação dele. E ele quer preparar esse time para todas as situações, sabe? Tipo assim, ele não vai necessariamente, só porque tem um jogo contra um adversário mais fechado, botar Claudinho. Ele quer que o time funcione mesmo sem Claudinho. Talvez seja isso. E use Claudinho em um outro determinado momento do jogo. Agora, com detalhe, tá? E uma coisa que eu ia falar também, já adiantando. Ele ficou com Claudinho e Ronald no banco até o final do jogo. Não botou os caras que claramente podiam dar uma melhorada no time no segundo tempo, né? Então, velho, assim, acho que nesses dois pontos o Vitória precisa. Carpini talvez tenha que rever esses conceitos, sim. Claudinho é importante, muito importante. E Ronald, eu acho que para um jogo como esse, Claudinho sem dúvida nenhuma, para mim é o titular, porque Cáceres entrega nota 6. Claudinho pode entregar um 8. Esse que é o ponto. E, sobretudo, na parte mais deficitária do Vitória, que é o ataque. Claudinho tem muito mais poder de ataque, muito mais poder de criação do que Cáceres, cara. Então, assim, você vir para qualquer jogo, né? Não estou falando só do jogo do Maranhão, não, mas qualquer jogo e não ter o Claudinho, preferir Cáceres, enfim, queria entender melhor porque Carpini usa essa, esse expediente aí, né? Mas Ronald, por exemplo, eu acho que poderia ter entrado nesse jogo de início, entendeu? Claudinho poderia ter entrado de início e piora a situação quando eles, durante o jogo, você vendo que o Maranhão está muito fechado, eles não entram também. Ele Isso. morreu com os dois no banco. Muito bem. Só para informar, o Operário Esporte foi para os pênaltis, viu, Vitor Vilar? 0-0. Então, vamos segurar um pouquinho Então, mais aqui, vamos falar segurar do jogo um aqui. pouquinho. Isso. Então já melhora a situação do Vitória, viu? Se em termos comparativos, o Vitória É, conseguiu a classificação no tempo normal é. e o Sport Então, aí que tá, né? gastou mais e teve dificuldade contra o simpático Operário de Vaza Grande. Então, o futebol é dinâmico, né? Falei mal aqui do Vitória, que o torcedor passou mal aqui, ficou irritado. O Sport, torcedor do co-irmão aí, rubro-negro, leonino, passando a mesma, tá passando pelo que o torcedor do Vitória não passou, a verdade é essa. E, Eles estão sofrendo o que a gente não sofreu, né? Que o Vitória não sofreu essa noite. isso. E com jogador a mais, viu? Já teve isso. É mesmo, não sabia Não disso não. conseguiu furar o bloqueio do Operário Eu ia lá dormir de. cedo, mas hoje eu vou assistir Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Celso Shigami, Cauê Diniz, todo mundo comentando esse jogo aqui. Eu tô curioso para saber o que vai acontecer. Pois é, assim, independentemente do resultado dos pênaltis, será um bom programa, viu? Porque a galera certamente, acho que não vai aliviar não, viu? Porque empatar 0-0 com o Operário, com o jogador a mais, acho que não tem não tem muito o que defender não. Bom, vamos. Quer completar sobre o jogo, Vitor Vilar? Aí a gente vai pro Eu queria campinho? falar mais ou menos como é que foi o jogo, até para eu embasar minha Isso. crítica, né, da parte Aham. técnica. Assim, cara, eu primeiro, assim, eu acho que tem que pontuar que o Vitória foi vítima do novo regulamento, tá? Porque não vítima fatal, como está sendo o esporte agora, né? Mas foi vítima do nervosismo. Acho que deu para ver claramente que o Vitória ficou nervoso com essa situação.
de que, para mim, eu senti em campo um certo nervosismo dos jogadores, assim, a tomada de decisão passa muito pela equilíbrio emocional, né, de você ter um equilíbrio emocional ali durante o jogo para tomar as melhores decisões técnicas, enfim. E eu senti o Vitória um pouco nervoso por conta disso, sabe? Talvez pressionado pelo resultado, aquela coisa de você ter que fazer o resultado fora de casa, não ter mais essa vantagem na Copa do Brasil. Eu acho que o Vitória sofreu um pouco com isso aí, né? Com nervosismo nesse momento. Então, assim, como eu já cansei de falar, o Vitória, no primeiro tempo, ele teve dificuldade de criar, né? Teve dificuldade de definir o jogo no primeiro tempo já, para não passar esse sufoco, por decisões técnicas, assim, decisões bobos e erros técnicos muito claros, tá? Primeiro, eu já falei aqui, pegou um time que se fechou bem, e aí eu queria dizer uma coisa: o Vitória foi anulado pela marcação individual do Maranhão, sobretudo no meio campo, né? O meio campo do Vitória foi muito bem marcado pelo Maranhão. E aí, só para embasar o que eu falei, tá? O referencial técnico do Vitória, quem é? É Mateuzinho. Mateuzinho é o referencial técnico de todo o time. Se você pegar os 11 jogadores do Vitória que jogaram hoje, o cara mais técnico, assim, por muita coisa, é Mateuzinho. Então o Maranhão fez uma marcação individual nele no primeiro tempo. Marcou ele de perto. Tinha um tal de Bereu lá que não largou. Bereu ou Bedeu, acho que foi Bedeu. Não saiu dele, assim, marcou ele o tempo todo. Então, sem Mateuzinho, o Vitória ficou simplesmente sem armação de jogadas pelo meio, pelo centro do campo, mostrando que é muito fácil, às vezes, você dificultar as tribulações de bola, as articulações de bola do Vitória, de armação de jogadas, simplesmente quando É, você sem falar elimina que o ali um Mateuzinho jogo tá longe de ser o Mateuzinho do ano passado, né? Ainda não. Ainda longe tá de em ser, ritmo de pré-temporada, né? Ainda tá, não tá longe de aquele. ser. Mas tem esse detalhe, cara. Ele tá longe de ser o Vitória do ano passado. Longe de ser, eu concordo. Ele tá longe de ser o Mateuzinho do Vitória do ano passado. Mas ainda assim, pelo pouco que a gente viu nessa temporada, cara, o Vitória ainda é dependente de Mateuzinho. Tipo assim, ele dita muito o ritmo do jogo do Vitória. Ele dita muito como é que tá o Vitória na partida. Ele dita muito a articulação de jogo do Vitória, para onde o Vitória vai, para que lado o Vitória vai jogar, que lado está explorando. Ele é fundamental ainda. E essa dependência dele é acentuada pela falta de uma opção. Porque o Elton Rato, que era para ser opção, não está sendo. Então é acentuada essa dependência de Mateuzinho. Mas muito acentuada. E aí, quando você elimina o cara ali, quando você tira ele do jogo, como aconteceu hoje com o Maranhão, o Vitória fica enjaulado, assim, né? Fica encaixotado. A verdade é essa. Fica encaixotado. O Vitória teve essa dificuldade de circular por dentro, o Vitória teve muita lentidão também, a bola ficou muito entre os zagueiros. Aí eu acho que o campo também atrapalhou, né? Porque é difícil você ter um jogo rápido com o campo muito alto, como é o caso lá do Castelão de São Luís. Mas a bola ficou muito com os zagueiros, Neres e com o Lucas Halter para marcar. Eu acho que faltou também eles subirem mais, sabe? Porque a Halter, por exemplo, tem capacidade de armação, né? Como o Wagner Leonardo fazia, de subir um pouco mais, pressionar mais, né? Pisar no campo de ataque e armar jogadas também. Faltou um pouco isso, e o Vitória ficou encaixotado. As grandes chances do Vitória foram pelas laterais em bolas longas. Então, Cáceres chegando para a direita, Jamerson chegando para a esquerda. Só que assim, Cáceres lá direito, um cruza-cruza. Tem um chuta-chuta e Cáceres hoje foi o cruza-cruza. Só sabe jogar na área. E o Vitória não tinha em Janderson uma pessoa que conseguisse, de fato, ganhar essas bolas pelo alto. Se você tem Carlinhos no ataque, beleza. Acho que essa estratégia do cruza-cruza pode surtir efeito. Mas Janderson não pode ser esse camisa 9 em que você vai apostar para a bola aérea. Esse é o ponto. Cáceres no cruza-cruza, Jamerson pelo lado até conseguiu criar, teve uma bela chance, inclusive, que ele chutou cruzado, né? O goleiro defendeu. E aí, vamos falar a verdade, o Vitória chegou na bola parada. Foi o que teve no primeiro tempo. O que mostra que o time realmente teve dificuldade de criar com a bola rolando. Teve um cruzamento que Neres cabeceou queima-roupa e depois teve a falta de Jamerson no travessão. Aí no segundo tempo, o Mateuzinho parece que conseguiu se livrar um pouco da marcação, caindo mais pelas laterais do campo. E aí ele começou a criar, ele deu duas bolas para Janderson. Assim, faz Janderson. No começo ele teve um lapso de 10 minutos do primeiro tempo, 15 minutos, que ele deu duas bolas para Janderson. Duas bolas lindas. Na primeira, Janderson chutou em cima do goleiro. Aí vem a tal da dificuldade técnica. É impressionante. Irrita. Porque Janderson, na primeira, Mateuzinho fez uma jogada linda, deu para Janderson na cara do gol. Janderson correu, chutou em cima do goleiro. E na segunda, mais irritante ainda, ele deu um passe por cobertura para Janderson. Janderson, na hora de finalizar na pequena área, ele escorregou, se complicou com a bola, errou o tempo, uma coisa assim pavorosa. E não finalizou, não,
não finalizou, não desviou a bola, acho que nem chegou a tocar na bola, e ainda deu uma pernada no goleiro, que o goleiro quase foi substituído, inclusive, da pernada que ele deu. Então, assim, é, na hora que Janderson perde aquele gol, a sensação pro torcedor, inclusive, é de que, velho, não vai sair. Não vai sair gol, sabe? O Vitória vai, mais uma vez, se amarrar aí, vai para os pênaltis e rezar para não ser eliminado. Aí vem um problema pior, que primeiro, o Vitória teve muito menos chance no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo, apesar Isso. das dificuldades todas que eu mencionei, teve chance ainda de fazer gol. No segundo tempo, zero. Teve essa chance lá de Janderson e mais nada. E aí vem a coisa que é mais alarmante. Se não for suficiente para o torcedor do Vitória perceber a dificuldade técnica que esse time tem, Carpini no segundo tempo bota dois jogadores para tentar mudar, para tentar, né, buscar o resultado. Carlos Eduardo e Wellington Rato. E assim, a partida dos dois é pavorosa. Pavorosa. Tipo assim, Rato foi pavoroso hoje. Pavoroso. Ele errou tudo que ele tentou. Sem brincadeira nenhuma. Rato tentou tudo e errou tudo. Ao ponto do Carpini. Ele entrou como meia, jogando o Mateuzinho para a esquerda. Né? Rato entrou pelo meio, o Mateuzinho foi lá para a esquerda. Carpini fez essa substituição aí, porque talvez tenha visto que o Mateuzinho estava um pouco encaixotado ali pelo meio, abriu ele pela esquerda para ele criar mais. Rato vinha buscar a bola na defesa aqui e ele errava passe no meio-campo, dando chance do Maranhão contra-atacar. Com 5 minutos disso aí, Carpini botou ele na direita. Porque falou, irmão, você está me dando um risco de contra-ataque aqui. Então, o Elton Rato e Carlos Eduardo entraram para resolver e não resolveram. Esse nível que eu tô falando, cara, se você buscar um resultado, você não tem jogador. Esse é o problema do Vitória, sabe? Esse que é o problema do Vitória. E aí, enfim, para finalizar, cara, ver o típico Janderson. É o típico Janderson, que é o cara que fez um jogo pavoroso, assim, de erros técnicos, né? Não consegue ser um pivô, não consegue ser o camisa 9 que precisa, mas ele é útil no Vitória. De alguma forma, ele é útil no Vitória. Na primeira jogada que Janderson teve, no jogo inteiro, em que ele foi ponta, que ele caiu pelo lado, ele fez uma baita jogadaça, uma baita jogada. Eu não tô, assim, para mim, esse cara tem potencial. Esse cara tem potencial. O lance de Janderson é esse. Ele tem potencial. Ele só não pode ser o camisa 9 do Vitória. Ele não pode ser referência no ataque do Vitória. Esse é o ponto. Ele não pode ser o titular que você precisa. Janderson precisa de você fazer gol. Ele não pode ser esse cara. Ele pode ser útil no segundo tempo. Ele pode ser útil como uma arma de transição, como ele foi em 2024, que eu acho que ele foi útil para o Vitória. Eu sou defensor de Janderson. Eu acho que ele foi muito útil para o Vitória no ano passado. Mas é porque você tinha Alejandro no ataque. E ele entrava como opção, ele entrava no segundo tempo, entrava em determinados jogos para jogar no contra-ataque. Hoje, quando ele caiu pela ponta, no caso a ponta direita, uma bola perdida lá, uma bola sassaricando depois da área, perto da área, né, na lateral da área do Maranhão. Ele foi lá, dividiu com o zagueiro, com o lateral do Maranhão, ganhou a bola, ele acreditou na jogada, foi lá, ganhou a bola. Detalhe, Janderson estava para ser substituído. Carlinhos estava na beira do campo para entrar. Esse é um bom detalhe. Tipo assim, a atuação de Janderson estava claramente pavorosa, que o próprio técnico falou, irmão, não dá mais. E aí ele me tira essa da cartola. Ele foi para a linha lateral, dividiu com o lateral, ganhou a bola no corpo, girou para cima do cara, levou para a linha de fundo, girando, tirando o marcador. Depois ele cortou para o meio da área, tirando outro marcador e deu um passe na medida para Baralhas finalizar. Assim, a jogada 99% dele. Então, assim, Janderson é louco. Pô. Tem um alto e um baixo assim no mesmo jogo, grotesco. É tipo, ele é 8, ele é 0,8 e 8.000 no mesmo jogo. Então, a jogadaça dele, o melhor atacante que o Vitória tem hoje, que é Baralhas, a verdade é essa. O cara que está mais produzindo no ataque é um volante, primeiro volante. E o Vitória está classificado. Então, assim, volto a dizer, não passa confiança o time. Não dá para dizer, encher o peito e dizer que o ano será bom com o Vitória, apesar da classificação, apesar da invencibilidade. Mas é isso, né? É esperar para ver que perceba que Janderson pode ser útil. Não estou tirando o Janderson do elenco, mas é preciso entender que ele vai ser útil numa outra função no elenco. É entender que Carlos Eduardo não dá.
para ser opção no segundo tempo para mudar o jogo. E por aí vai. Não dá para depender só de Mateuzinho, porque quando você tem um jogador no lado, você acaba com o time não tem circulação de bola, por aí vai. Muito bem. Vamos para o campinho, Vitor Vilar. Vamos agora continuar a nossa análise individual, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar ali com o Lucas Arcanjo, né? Titularíssimo. Trabalhou pouco, né? Eu lembro de um lance no primeiro tempo, não lembro de mais alguma defesa dele. Eu não sei nem qual foi a camisa dele hoje. Eu Acho que sei foi que é a cinza. cinza porque o Vitória jogou de branco e a reserva do branco o goleiro no uniforme branco é o cinza. Mas eu não vi Lucas Arcanjo hoje. Então, para mim, vou botar regular, né? Não dá para botar sem Isso. nota, porque o cara jogou mais de 90 minutos. Mas vou botar regular. E Não atenção, participou hein? de. Esporte eliminado, hein, Vitor Vilar? O Operário Ave ganhou nos Maria. pênaltis 4-2. Inclusive o Sport ficou 1-0 no. O Sport fez o primeiro, o Operário de Vaza Grande perdeu. Tava 1-0, mas virou depois o Operário e fez 4-2, Sport eliminado, que já faz você olhar com outros olhos também nessa atuação com um pouco mais de Sem dúvida. parcimônia. Ou, Já mudou minha noite aqui. Nada contra o esporte, mas tô olhando pelo copo meio cheio, né? Do Vitória. mostra que não é só o Vitória Poderia que tem ser. dificuldade, né? Não poderia ser muito pior, cara. Esse E é um regulamento. concorrente direto, né? O Sport ali acho que vai ser um concorrente. Cara, esse regulamento vai acabar com muita gente, sério mesmo. Esse regulamento é extremamente prejudicial para os clubes grandes, assim. É benéfico para a competição, eu acho, mas Isso. complicado. Muito bem, vamos para a dupla de zaga, Neres e Lucas Halter. Alter, né? Regular. É. Vai ter gente aí que é viciada de tatiquês que vai dizer que eles podiam ter participado mais do ataque, né? Os zagueiros, os construtores, tal, não sei o que apoia o ataque. Velho, para mim, assim, eu espero, eu entendo esse lado, mas assim, eu concordo, inclusive. Acho que Neres, por exemplo, fez uma partida que errou muito passe, inclusive. Mas eu vou botar aqui, tá? Alter, Neres e Edu no reserva. Como o Maranhão não produziu tanto, cara, né? Eles tiveram muito pouco trabalho. Então eu vou botar regular também para os três, tá? Não dá para julgar a atuação da zaga dentro daquilo que eles têm que fazer, né? Que é, de fato, proteger, né? Muito bem. Então Daí para todo frente mundo, dá para analisar tudo. bom, todo mundo razoável. Vamos para o Cáceres, né? Que foi muito participativo, né? Mas foi só no É cruz o a cruz a cruz, né? cruz. Como você já Cruz a adiantou. cruz. Tem o chuta-chuta e o cruz a cruz. Apesar de tudo, eu vou botar Cáceres como regular. Porque assim, apesar dele ser o cruz a cruz, né? Cara, na verdade, assim, não, vou mudar, porque depois eu lembrei de algumas coisas de Cáceres. Não, apaga o regular aí, tá? Vou botar ele como laranja, sabe por quê? Teve um momento que Cáceres, ele me parece um cara que tem muita dificuldade de chegar na linha de fundo. Me irrita um pouco. Ele tem que ser o lateral que ele não, diferentemente de Claudinho, por exemplo, do próprio Jamerson, ele não carrega a bola para a linha de fundo para cruzar. Ele cruza da onde recebe a bola, assim, muitas vezes. E ele precisa receber a bola na linha de fundo para ele cruzar. Teve uns momentos no segundo tempo, sobretudo, que Cássio estava cruzando de onde vinha. Então, assim, me irritou um pouco a atuação dele. Vou botar ele como mal. Não jogou bem, não. Muito bem. Então avaliação negativa para o Cáceres e o Jamerson do lado esquerdo. Jamerson eu vou colocar como regular, porque no primeiro tempo ele foi importante para escapar um pouco do Vitória, né? As bolas longas chegaram muito através dele, teve aquela cobrança linda de falta. Então, assim, eu acho que eu vou colocar. Acho não, vou colocar Jamerson como regular mesmo. Muito bem. Então, defesa avaliada. Vamos seguir para o meio de campo, né? Começando com o Baralhas. 3 gols em 4 jogos. É, Decisivo. decisivo. Melhor em campo, já vou logo adiantando. Melhor em campo, não só por causa do gol, né? Que o gol, na verdade, foi até mais criado por Janderson do que por ele. Mas ele já tinha sido no primeiro tempo um cara importante para a saída do Vitória, assim. Ele foi o cara que, quando o Mateuzinho ficou muito encaixotado, ele voltou perto dos zagueiros ali que estavam ficando mais com a bola para poder carregar um pouco mais para o ataque, né? E pisar na área, finalizar. Teve um outro lance no primeiro tempo, inclusive, que ele finalizou de fora da área, quase fez o gol. Então, assim, cara, Baralhas, melhor contratação do Vitória até agora na temporada, melhor em campo. Agora, não vai receber o muito bom, né? Que é o verde máximo aí do nosso semáforo. Eu vou colocar ele como verde musgo, cara.
Porque, assim, não foi nada, sabe? Ele saiu da média do time, mas não vou colocar ele brilhante, não. Aí, Muito para bem. E finalizar o o William meio-campo, Oliveira? né? Eu queria falar logo porque, assim, o William Oliveira eu vou colocar como laranja. Jogou mal. Mal. Assim, não entendi a escalação dele, como a gente já falou. Podia ter sido o Ronald desde o início, sinceramente. Sobretudo no segundo tempo, não entendi por que Carpini não colocou o Ronald para jogar na posição dele. O Oliveira foi bem abaixo do que ele vinha jogando nas últimas partidas. Não sei, eu ainda acho que ele tem razões ali para ser o titular no lugar de Ronald. Eu acho que Carpini talvez tenha alguma razão em termos de marcação, né? O Oliveira atua, é melhor marcador talvez do que Ronald, de repente, mas hoje ele foi bem mal. Parte da dificuldade do Vitória criar passou por ele. E Mateuzinho, eu vou colocar como regular. Porque apesar da partida dele ter sido muito abaixo também, Mateuzinho hoje não jogou bem, tá? Mateuzinho não foi bem no jogo. Mas teve a marcação individual em cima dele, foi muito perseguido durante o primeiro tempo. E no segundo tempo, quando ele apareceu, quando ele conseguiu sair da marcação, ele deixou o Janderson duas vezes na cara. Pô. Então, assim, não dá pra, né, crucificar o cara, não. Muito bem. Então, meio de campo avaliado. Quer aproveitar e avaliar logo o Bruno Xavier? Bora, Bruno Xavier sem avaliação. Né? Entrou muito no final, cara. Foi aquela substituição para gastar tempo. Muito bem. Vamos pro ataque. O ataque titular: Mosquito, que agora é Gustavo, né? O Lucas Braga e o Janderson. Cara, Alguém se Braga hoje, salvou nem ali? falei dele no primeiro tempo. É, Eu nem falei dele na análise do jogo. Mas foi mal hoje, velho. Foi muito mal. Dificuldade de passar no, num contra um. Tomada de decisão errada. Mal. Laranja para ele, porque foi uma atuação assim do Braga ruim. Porque quando ele saiu do Santos, né? Ele teve até boas atuações no Santos, mas ele era aquele cara que não conseguia entregar o que o time precisa para mais, né? Ele entrega. O bom dele é um 7 um 8 assim. Hoje ele foi abaixo disso, inclusive. É um cara que chegou, teoricamente, para melhorar o time, mas todo mundo já apontou, velho, talvez ele não seja esse jogador, assim. A não ser que ele, como outros, né, como Alejandro, etc., ele consiga entregar mais do que entregou na carreira. E hoje ele deu indícios de ser esse jogador que não vai entregar o que o Vitória precisa na parte ofensiva. Mosquito, cara, Mosquito eu vou colocar ele como regular. Assim, eu achei que ele é, dos que estão ali no ataque, ele talvez tenha sido o que mais tentou, que mais buscou, fez boas jogadas no primeiro tempo, tentou carregar pelo meio, sabe? Sofreu bastante falta, né? Chamou o jogo um pouco para si. Eu vou botar ele como regular, assim, não ofendeu, não. Agora, Janderson é o grande destaque da partida, né? Não vou dizer ele que ele foi o melhor, mas é o destaque por aquilo que eu falei. O 8,80 numa partida absurda, né? O 8 por ser muito mal tecnicamente, assim, o cara que mais deu raiva, e fazer uma jogadaça. Então, como ele é essa montanha-russa, eu vou colocar ele como regular. Porque ao mesmo tempo que ele joga, erra muito, sabe? Tipo, a média dele é assim, ele vai por 80 pelo gol, que foi uma jogadaça, e 8 por todos os outros erros dele. Então, assim, é média, cara, é regular. Não tem o que falar. O torcedor vai me achar maluco por botar regular, mas é regular. muito bem. Vamos para os jogadores que entraram ali no setor Vamos nessa. ofensivo, né? Durante o segundo tempo. W Rato, nosso querido W Rato segue devendo, né? Demais. Péssimo para ele, vermelho. Entrou no segundo, já falei, entrou no segundo tempo para mudar a partida. Ele e Carlos Eduardo, pode botar vermelho nos dois. Jogou muito mal. Os dois jogaram muito mal. Muito mal. E Carlinhos também, vermelho para ele, muito mal. São os três caras que entraram no segundo tempo para tentar dar uma outra coisa para o ataque do Vitória. O Elton Rato, como eu falei, jogou até centralizado para tentar armar essas jogadas e errou tudo ao ponto de Capini ter que botar ele mais à frente para ele não comprometer um contra-ataque do Maranhão, sobretudo depois que o Vitória fez o gol. É... Carlos Eduardo, é incrível como ele corre, corre, corre. Tem um cruza-cruza de Cáceres, tem um chuta-chuta de outros jogadores aí, e ele é o corre-corre. Corre, 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 e não sai nada, rapaz. É impressionante como o Carlos Eduardo tem força física, tem vontade, tem tudo isso, mas não acerta nada.
é ruim de domínio de bola, é ruim de drible, é impressionante. É um jogador que tá fazendo hora extra no Vitória. Hoje eu tô pirado, né? Hoje eu tô descascando os caras mesmo. E Carlinhos, má vontade em campo. O Carlinhos entrou com má vontade. E é uma coisa que começa a aparecer. Eu não sei se ele chegou aqui com esperança de ser titular do Vitória. De que ia chegar para vestir a camisa 99, que é a camisa dele, e jogar como titular. Tá comendo banco. Toda vez que ele entra, entra na má vontade, velho. É, comendo banco para Entra um na má jogador que vontade. não é centroavante, né? De fato. Pois é. Entra na má vontade, não tem. Hoje mesmo eu achei ele numa má vontade muito grande. Então, para mim, foi vermelho para ele também. Muito bem. Então, o único jogador que teve avaliação positiva, Vitor Vilar, foi o Pará. Baralhas, que fez o gol, né? Talvez se não fosse gol, também Também provavelmente seria. não teria, É, seria o amarelo, provavelmente, né? exatamente. Então dá uma Exatamente. amostra aí que realmente não foi um bom Muito me desempenho orgulha essa. do Vitória. Muito me orgulha ver essas cores aí, viu? Hoje foi um jogo daqueles. E o Carpini, a média dele vai ficar aonde? Já que seus Laranja também. comandados não foram bem. Mal. Laranja. Mal, é. É, escalou mal, Porque, cara, né? assim, eu acho que a Mudou escalação mal. titular vamos lá, é uma escalação titular que você entende, né? Que ele já deixou meio que claro que essa é a escalação do Vitória aí. Mas ele não ter mudado, ter colocado Carlinhos no segundo, Carlinhos não, Claudinho no segundo tempo, não ter colocado Claudinho e Ronald é uma coisa que eu não consegui entender muito bem a atuação de Carpini hoje, não. Muito bem. É, então todo mundo avaliado aí, né, do Vitória, apenas o Baralhas, eleito melhor em campo, teve a sua atuação ali que se salvou. Mas, né, Vitor Vilar olhando para os rivais, ele fica até feliz, né, com essa atuação do Vitória, já que o Juventude caiu para o Maringá, time de Série A, né, o Juventude perdeu por 1-0 e o Sport perdeu nos pênaltis, né, empatou no tempo normal em 0-0 com o Operário de Várzea Grande, ainda tem essa, né, o nome do time é de Várzea Grande, ainda a piada vem pronta. Perdeu nos pênaltis 4-2, então dois times que em tese vão brigar ali com Vitória, não vão ter cotas milionárias da Copa do Brasil, Vitor Vilar. Né? Então, para o torcedor do Leão, da Barra, Exatamente. boa notícia, né? Exatamente. Nesse ponto de vista, sim, né? Não Sim. tenha dúvida. Mas, pô, tô triste aí pelo Coimão, cara. Eu respeito muito o esporte. Vou ficar aqui, inclusive, né? Não vou ficar aqui na live, mas vou ficar assistindo, que eu quero ver a avaliação de Fred, de Maestro, do pessoal aí, de como é que tá nosso esporte aí, porque é, eu não esperava, cara. Sinceramente, eu achava que o esporte ia passar de fase. E sim, do ponto de vista de dinheiro, pelo menos, né? O Vitória saiu na frente desses adversários diretos da Série A, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Para a gente finalizar, Vitor Vilar, o Gabriel Vasconcelos, o goleiro, né, que chegou ali para brigar com o Arcanjo pela titularidade, tá de saída para o Cruzeiro, não estava no banco contra o Atlético de Alagoinhas e também não esteve no banco contra a equipe do Maranhão. Então, ao que tudo indica, adiós. Então, cara, assim, eu falei, inclusive, né? A gente estava aqui, né, no último jogo e a gente falou sobre isso, a ausência dele. Eu só queria esperar para ver se ele seria ausência também agora contra o Maranhão. Porque eu imaginei na minha cabeça que ele talvez tenha sido poupado da última partida, porque ele seria o goleiro das Copas, né? Essa coisa que foi até meio importada aí para o Brasil, uma coisa que é comum fora do país. Na Inglaterra acontece muito. Acho que o Flamengo fez isso aqui no Brasil, né? Foi o primeiro a fazer, revezando o goleiro entre Copa e Série A. Mas assim, eu achei que ia ser esse caso, até porque Gabriel chegou para ser titular realmente e não vencendo, então achei que Carpini ia fazer esse revezamento aí com as competições. E hoje ficou claro, então, que Gabriel, né, nem relacionado foi, então é claro que tem alguma coisa. Pelo que está todo mundo já comentando, né, na imprensa, Gabriel quer ser transferido, né? Ele chegou para cá para o Vitória com uma promessa óbvia de que ele seria titular, né? Um jogador, acho que com a carreira que ele tem, né? Com a idade que ele tem, ele espera chegar num time e ser titular, né? Um time hoje, né? Ele quer jogar, nesse momento da carreira dele, ele quer jogar. Eu acho que a contratação de Gabriel foi muito acertada do ponto de vista do Vitória, porque o Vitória se precaveu, né, se preveniu, na verdade, de um problema que aconteceria. Como, por exemplo, aconteceu com o Wagner Leonardo, aconteceu com o Lucas Esteves, né? Os jogadores que foram destaque do Vitória no ano passado, eles
são os primeiros a estarem na porta de saída e o Vitória tem que negociar. No caso de Lucas Arcanjo, a negociação é ainda mais, digamos assim, mais benéfica, né? Porque é um jogador da base, é um jogador que o Vitória projetou para o futebol, então tem 100% do passe dele e tudo mais. Então o Vitória, pensando na evidente possibilidade de Lucas Arcanjo sair, já contratou um goleiro de Série A para jogar. Só que essa negociação não aconteceu. Quer dizer, ela até aconteceu, mas ela não se concretizou, né? Lucas teve negociação no Fluminense, mas não saiu. E agora a situação de Gabriel fica muito difícil. Eu acho que quando o que pode resolver a situação de Gabriel o Vitória chegar para ele e falar, irmão, segura um pouquinho, porque é certo que Lucas vai sair no meio do ano. Vamos lá, qual é a situação do Vitória hoje, tá? O Vitória tem um problema na mão, porque Gabriel quer sair, assim, acho que justo, porque ele chegou para ser titular e não vai ser. Lucas Arcanjo joga melhor do que ele, tá na melhor fase do que ele. Só que ao mesmo tempo, o Vitória não pode se livrar dele, porque é quase certo que o Lucas Arcanjo vai ser negociado. E aí é melhor que você já tenha esse goleiro substituto no elenco e um goleiro de nível como o Gabriel. Se você abrir mão de Gabriel agora e vender o Lucas Arcanjo no meio do ano, você vai ter que fazer o processo de achar um goleiro confiável de novo. Então, o que o Vitória tem que fazer, a única solução é chegar para ele e falar: irmão, segura um pouquinho, tá? Você vai ficar aqui até junho, julho, no banco, tudo bem, é Mas não chato. tem multa o Mas contrato, Vitor? É tão fácil assim, eu quero sair, vou embora, não tem multa, não tem nada assim. então, aí que tá, né? Eu acho que o Vitória, no caso, o Gabriel tá buscando outro clube, né? Que é o Cruzeiro, e Que o paga a Cruzeiro multa, vai né? entrar em negociação com o Vitória. Vai ter que pagar a multa, ou vai entrar na negociação que o Vitória considere vantajosa para o clube, né? Lembrando que o Vitória comprou ele Traz na segunda Matheus metade. Pereira e libera o goleiro. Exato. Pô, ia ser bom demais, hein? Aí ia ser uma troca maravilhosa. Aí os dois Matheus, né? Os craques Matheus aí, Matheus Pereira e É, Mateuzinho. seria uma bela dupla, hein? Mas assim, para finalizar, eu acho que a solução é essa, Fábio. A gente tem que pensar que o Gabriel pode ter sua razão de querer sair, mas o Vitória tem que chegar para ele e falar, irmão, segura aí uns meses, porque a gente vai vender Lucas Arcanjo e você vai ser o titular, sabe? No momento mais decisivo da Série A, inclusive, né? Muito bem, então, passado a régua em Maranhão 0, Vitória 1,